As pessoas vão achar que a gente está positivando a atração, ou Sim, tornando ela neutra. Não é neutra, não é de forma nenhuma. positiva, porque ela se origina na queda. Então, para quem não entende o que é queda, e muita gente não entende o que é queda, assim, A entrega a esse sentimento homossexual como algo que é contrário à natureza. Nós temos uma natureza dada por Deus, nós não caímos na falácia naturalista de que porque é natural é bom, mas a natureza é um reflexo do projeto criacional original de Deus. O pecado corrompeu a natureza, então a gente não é naturalista nesse sentido, mas a natureza foi criada por Deus, a nossa natureza física foi criada por Deus. Então, o objetivo de Deus e o plano de Deus para a humanidade é que a nossa vida represente essa inclinação natural para a complementariedade no sexo oposto. Quando a gente tem vontades diferentes dessas, quando a gente tem impulsos diferentes a isso, isso lança luz a essa natureza pecaminosa. E quando a gente se entrega a isso, a gente pratica esse pecado. Então, a partir do momento que a inclinação para a homossexualidade, que é assentida, o impulso no coração, a cobiça por alguém, os desejos que a gente alimenta, isso é um pecado cometido no coração. claro. Quando eu pratico isso, né, eu estou praticando esse pecado do coração. De toda forma, eu não deveria me identificar com um pecado. Se eu sou um cristão, principalmente. Se eu sou um cristão e eu estou lutando contra uma prática pecaminosa e um impulso, né, que me levaria ao pecado, eu não posso usar isso como a minha identidade. Então, se dizer crente gay, eu sou um crente homossexual, já é uma reconfiguração complicada de linguagem, né, fazer. É porque quando a gente fala que a atração não é uma decisão, as pessoas vão achar que a gente está positivando a atração, ou Sim, tornando ela neutra. Não é neutra, não é de forma nenhuma. positiva, porque ela se origina na queda. Então, para quem não entende o que é queda, e muita gente não entende o que é queda, assim, é um conceito que os não cristãos têm dificuldade de entender. Então ele entende o conceito de criação. Ah, legal, Deus existe, então ele foi lá e criou o ser humano. Eu não entendo o que é queda. Queda, em poucas palavras, é que Adão e Eva estão ali criados no paraíso, eles decidem pecar contra Deus. Primeiro pecado. Qual é o primeiro pecado? É uma rebelião contra Deus. Então eles se tornam, eles tomam um caminho de independência. Eles comem do fruto proibido, que era do conhecimento do bem e do mal. Em resumo, era mais ou menos assim: a partir de agora, quem vai definir o bem e o mal? Sou eu, e não Deus. Eu não preciso de Deus. Quem vai definir quem eu sou? Eu. Quem vai definir a minha vida? Eu me auto-lidero, eu sou autossuficiente. E isto é a queda. O ser humano peca contra Deus, desobedece a Deus, toma um caminho de confiar em si mesmo, e aí ele morre espiritualmente. Ele morreu. Houve a destituição, né? Todos então que nascem depois de Adão, todos os seres humanos são filhos de Adão e já nascem mortos, nascem condenados, nascem sem conseguir lidar com isso e resolver isso sozinho. E por isso que o que é a queda? A queda então, ela é como se fosse vamos colocar dessa seguinte maneira, é como se ela fosse um grande vírus que entrou em todo o sistema e afetou todas as coisas, né? Afetou tudo que existe. Romanos 8 diz que toda a criação geme, né? Aguardando o dia que vai lhe ser retirado esse cativeiro de corrupção que lhe foi imposto por causa do pecado. Então está todo mundo afetado pela queda. Esse corpo aqui não é só resultado da criação de Deus. Ele é criação de Deus? É, mas ele foi afetado pela queda, de tal forma que ele adoece. Se não houvesse a queda, eu não adoeceria. Eu não morreria fisicamente. Então, o meu corpo não é só criação, ele também tem os efeitos da queda. O meu psiquismo também, a minha sexualidade também. Então, para a ortodoxia, todas as atrações que apontam para aquilo que Deus reprova surgem neste momento, com a queda. E essa queda vai nos afetar de maneira diferente. Essa que é a grande Sim. questão, né? Porque nós não somos afetados por esse vírus do mesmo jeito. Eu sou afetado de um jeito, na heterossexualidade eu tenho que conviver com as minhas atrações heterossexuais que podem me levar a pecar. Elas existem. Elas existem. E aí eu tenho uma pessoa que não, que ela convive com atração pelo mesmo sexo, que é um outro efeito para a nossa leitura da Bíblia, também o efeito da queda. Então não é dizer que a atração pelo mesmo sexo é uma coisa positiva ou neutra, ela se origina no pecado. Isso não é uma boa notícia. Ninguém fica feliz em dizer isto. Não é uma coisa legal de se dizer. Olha, só existe isso aqui porque o homem um dia caiu. Tem gente que pode se ofender pelo que eu estou dizendo. E eu não estou querendo aqui ofender ninguém. Eu estou explicando a teologia básica de como os efeitos da queda estão na sexualidade. A diferença da teologia chamada de afirmativa
ou de inclusiva, para o que a gente está falando aqui, é que eles localizam na criação. Então, para esse pessoal, mais ou menos assim, ó, Deus criou tudo que existe agora. Então, ele criou o hétero, o L, o G, o B, e o T, e o A, e quanto mais letras aparecerem. E quanto mais, ele criou tudo. Então, tudo vem da vontade diversa de Deus de se expressar. Então, tudo deve ser celebrado. Tudo deve ser abraçado. Tudo reflete o próprio Deus. Aí eu estava ouvindo esses dias uma pessoa dessa falar. Ele falou assim, mas eu não sou criação de Deus? Eu tenho atração homossexual. Não foi Deus que fez isso? Ele esquece da queda. Que ele é criação de Deus, mas ele foi afetado pela queda. E acaba que identifica a própria homossexualidade como parte da sua natureza constitutiva, ao ponto de que se Deus rejeita isso, rejeita ele. Exatamente. É por isso que ele não compara, porque houve um atrelamento entre afeto e identidade. Se você atrelar o que você sente ao que você é, e alguém diz que você não deve viver na plenitude completa de tudo que você sente, você está interpretando então que essa pessoa está indo contra quem você é. Porque você não consegue desfragmentar atração, afeto e identidade, que é a famosa revolução afetiva, né? Quando o afeto passa a definir identidade, padrão de veracidade. Já vi gente falar assim, poxa, mas eu continuo sentindo a presença de Deus. Eu estou vivendo uma vida que a Bíblia, que vocês chamam de pecado, e eu continuo sentindo quando eu canto, eu vou a outra igreja, eu sinto coisas boas. Então, o sentimento ele vai definir quem você é. O sentimento vai definir o que é verdadeiro ou falso. Porque se você está sentindo, só pode ser verdadeiro. Então, o sentimento passa a ser tudo na sua vida. É uma revolução. É a sua verdade, é o que você está sentindo, é a sua verdade. A verdade é relativa, porque depende de como você sente. Então, a sua identidade, a verdade, a felicidade é baseado no que você sente. Isso não é o evangelho, é impossível você compreender o evangelho a partir da centralidade dos afetos como governante de tudo. Então, o tema da identidade ele é fundamental. Eu acho que é uma perda. Eu já enfrentei algumas discussões sobre isso, a galera não gosta, porque acha que tem que ter essa concessão. É um LGBT cristão. Eu acho que é problemático, porque você está importando uma lógica, uma antropologia que a Bíblia desconhece. Uhum. E aí ela passa a ser uma identidade que a gente chama de ego-referente, né? Ego-referente. Então é referenciada de si para si mesmo. Agostinho chamava de homo incurvatus in si, né? O homem curvado para ele mesmo, né? E aí a identidade bíblica ela tem Deus como referência, ela é teorreferente. Você não descobre quem você é olhando no espelho, né? Olhando para dentro, como muitas terapeutas vão dizer, não, mergulhe em você mesmo, olhe lá nos secretos do seu coração, aí você vai encontrar, não é assim que você encontra olhando para o Criador, saindo da criatura, porque a criatura vai mentir para você, porque a criatura é caída, porque o coração é corrupto, porque o coração é enganoso, Jeremias 17, porque a gente é criatura e nós não temos a condição de ser verdadeiros sobre nem o quesito quem nós somos. Nós dependemos do Criador para isso. E acaba que nesse contexto, então, a gente tem que definir melhor o que é que a gente quer dizer com atração, com tentação, com prática, porque, beleza, quem tá nos ouvindo entendeu, beleza, entendi que se você quer virar crente, quer seguir Jesus, você não pode viver a homossexualidade. Isso aí é básico. Tô entendendo também que se você quer virar crente, quer seguir Jesus, quer ser cristão, você não deveria se identificar com essa identidade também. Mas aí, beleza, mas agora eu quero ser crente, quero ser cristão, quero carregar a minha cruz, quero seguir a Cristo. Mas eu tenho esses sentimentos dentro de mim. Me identificava como gay até ontem. Tá, e agora? Isso. Quero crer em Jesus, quero fazer uma oração e recebê-lo na minha vida. Tô indo pra igreja todo domingo. Mas eu ainda sinto essas coisas dentro de mim. Aí tem que diferenciar, é importante falar do tal da cobiça. Porque, para quem não é cristão, talvez não esteja muito claro o que é cobiça. Pra gente, no leigo, a gente imagina assim, pensou em sexo, pecou. Sentiu qualquer coisa, pecou. Então vai ter que pensar. Jesus falou em Mateus 5:28, assim, basta você olhar com intenção impura e você já adulterou. Então, para quem diz que Jesus era liberalzão, né? Amigo da galera, né? Que ele não imagina, Jesus é amor, ele não condenou ninguém, ele não é nada, ele é a favor, Jesus colocou para dentro, irmão. Ele não falou assim, não é que adultério é que você vai lá e faz sexo, não.
Basta você olhar com intenção impura, você já adulterou. Poxa, então ele não está falando que a atração já não é o pecado? Veja, o que Jesus está dizendo? Ele está falando de um pecado, chama cobiça, em resumo. A Bíblia tem outras palavras para isso. Ela usa palavras como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. 1 João, né, fala sobre isso. Em traduções um pouco mais antigas. Em traduções mais antigas, concupiscência, desejo desordenado, usa a palavra desejo desordenado, lascívia, luxúria, é tudo mais ou menos, são termos mais ou menos correlatos para se referir ao que eu estou chamando aqui de cobiça, que é o 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Êxodo capítulo 20. Diz o quê? Não cobiçarás a mulher e as coisas do próximo. Então existe um mandamento dizer para não fazer isto. Vamos lá. Então Jesus está se referindo à cobiça. O 10º mandamento nos ajuda, porque ele diz assim, não cobice a mulher do próximo. Então é uma coisa que não é minha, é do outro, não me foi dado por Deus. Então cobiça é como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui, imagina que isso aqui é tudo que Deus me deu na minha vida, não só na sexualidade. É tudo que ele me deu, minha família, o que eu estudo, o que eu trabalho, a minha vida de lazer, tudo. A palavra de Deus, a oração, a vida religiosa, tudo está aqui. E aí isso aqui é o que eu não tenho, que é do outro. Então é que é a mulher do outro, as coisas do outro, o carro do outro. Cobiça é quando eu, ao invés de focar e buscar prazer, contentamento, felicidade aqui, eu tiro o foco daqui e coloco aqui, no que ele não me deu. Então, o que é cobiça? É pôr a atenção, no caso da sexualidade, né? Pôr a atenção, algo me atrai, eu decido se eu ponho a atenção erótica naquilo, ou eu tiro a atenção. Quando eu ponho e aquele corpo não é do meu cônjuge, então eu estou pondo a atenção naquilo que Deus não me deu. Porque qual foi o corpo que Deus me deu? Da minha esposa. Eu devo desejá-la, eu devo pôr a minha atenção nela. Não, o problema não é o desejo em si. Eu devo desejar minha esposa, eu devo ter prazer com ela, inclusive sexual. Eu devo buscar prazer naquilo que Deus me deu. E aí, então, cobiça é quando eu ponho a atenção erótica indevidamente no que Deus não me deu. Então, veja, quando lá no Éden, quantas árvores tinha para Adão e Eva comerem? Todas. Um monte. Então, porque eu, quando era menino, eu achava que eram tipo assim, era uma proibida e uma liberada. Porque era a árvore da vida, eu via isso, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu achava que era 50% proibido. Parecia dieta restritiva, né? Assim, não, o pudim não pode. Não fala de dieta não, que me dá uma tristeza. Botou a jujuba aqui, eu tô atacando a jujuba, feito um louco compulsivo. E no Éden, então, o texto diz de toda a árvore do jardim comais. É exatamente isso aqui. Dessa aqui tu não come. Essa não pode. E aí, o que a serpente leva Eva a fazer? A serpente, conversando, tira a Eva do foco do que Deus havia dado e coloca onde? No que Deus não deu. No que Deus não deu. Então a cobiça é um ato mental voluntário, é diferente da atração, é voluntário e é um pecado de pôr a atenção erótica naquilo que Deus não me deu, para que eu obtenha felicidade. Qual é o contrário da cobiça? Então vamos lá, tem um corpo aqui, eu estou desejando, esse corpo não é da minha esposa, eu estou colocando a minha imaginação, a minha fantasia, a minha mente aqui. Por isso que a pornografia é pecado. Por que ver pornografia é pecado? Porque aquilo ali, aquele conteúdo, não foi me dado por Deus para minha satisfação. Aquilo ali não eu estou buscando fora de Deus. Aqueles corpos não me foram entregues para isso. Então eu ponho a atenção naquilo. E aí qual é o contrário? Então vamos lá, eu parei de colocar a minha imaginação aqui. Eu viro uma pessoa sem atração? Não. Se eu negar a cobiça, não vou mais pôr atenção, imaginar aquela mulher que não é minha esposa. Eu vou virar uma pessoa sem atração nenhuma? Isso não existe. Eu vou continuar tendo atração. Ou seja, existe uma coisa chamada atração que não é a cobiça. E aí, qual é o contrário? Eu costumo dizer que o contrário de cobiça é gratidão, porque gratidão é o foco e o desfrutar do que Deus me deu. Eu vou olhar para tudo que Deus me deu e vou falar, como é que eu tenho prazer nisso? Porque Deus quer que eu tenha prazer. Só que eu preciso ter prazer nele, em Deus, e naquilo que ele me deu para ter prazer.